sólido, né, e rápido dentro do possível, tá? Então o intuito aqui é permitir que a gente tenha uma continuidade aqui, que a gente consiga dar andamento nos nossos estudos, né? Então esse momento aqui para facilitar isso. Então vamos pensar o seguinte: até agora nós tratamos então de vários aspectos da cultura da sociedade brasileira e da construção de toda uma jurisprudência, de todos os aspectos que envolvem o sistema judiciário. Tá? Então, desde o processo do início da colonização, com as capitanias hereditárias, e na continuidade da colonização com o governo geral, depois com a questão do processo de independência, né, com a vinda da corte para cá primeiro, o Brasil aí sendo sede de governo do Império, e depois o Brasil independente, todo esse cenário, e estudamos aspectos dessa organização sociocultural que veio se traçando aí, então, de uma cultura brasileira e também de uma cultura jurídica. Tá? Bom, só para situar quais os aspectos que tivemos aqui retratados, que foram sendo construídos desde o início, que foram amadurecidos, revisitados e que acabaram prevalecendo como traços muito consistentes daquilo que poderíamos chamar uma sociabilidade brasileira, e dentro de uma cultura, né, brasileira, uma cultura social brasileira, uma cultura das interações sociais no Brasil, né? Como que a gente se resolve nas nossas relações, tá? Enquanto brasileiros. Então, uma coisa fundamental é aquela tríade, né, que desde o início nós vemos repassando, que é o elitismo, o personalismo e a impunidade, né? Então isso tem como consequência uma divisão social muito forte, com uma construção de uma sociedade em que com formato aristocrático, ou seja, que tem uma divisão entre aqueles que valem, cujas opiniões valem, e daqueles cujas opiniões não valem. Então isso é muito forte no Brasil. A cultura escravocrata participa plenamente disso, né? E além disso também a gente teve toda a questão de gênero que a gente observou. Tá? Bom, então dentro disso temos o personalismo, porque nós confiamos em quem? Em quem representa alguma coisa. Tá? Então, elitismo, personalismo caminham juntos. Né? E a impunidade, ou seja, como ter um sistema aqui que funcione? Não é um sistema que funciona. Né? Na verdade, os ideais do elitismo, a proposta elitista, baseada também no funcionamento desse personalismo, de quem responde, quem manda prender, quem manda soltar, filho de quem, parente de quem. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma grande impunidade. Por quê? Porque a organização, mesmo da punição e dos elementos que participam de toda a organização da justiça, ela parte muito mais de vontades do que responsabilidades. Então, se a vontade sobressai em relação à responsabilidade, então a gente tem um elemento aqui que permite com que algumas pessoas sigam adiante, mesmo impunemente, porque não se pensa na responsabilização delas e nem na responsabilização sobre atos que a gente tem no cotidiano. E às vezes, mesmo quando experimentamos, a própria pessoa, mesmo sendo da elite, experimenta um resultado negativo de sua vontade, né, ainda assim não se responsabiliza, porque não entende que essa vontade tenha gerado isso. Encontra-se outro ente para ser culpabilizado. Então,
E como que fica essa divisão social no Brasil? Bom, um dos elementos que nós trazemos de caráter lusitano é que a obediência ela é trazida como sinônimo de honestidade. Esse é um outro fator que também participa, viabiliza tudo isso, né? Porque aí se você questiona, se você é o chato, a chata que reclama, que acha ruim, né? Você está sendo desonesto. O honesto, ele obedece, ele segue o ritmo, né? Então, esse é um cenário bastante complicado para a gente aqui no Brasil. E aí o sistema jurídico ele não é um sistema que se propõe da mesma maneira para todos, não há um ideal igualitário, né? Há um ideal de ordenamento, né? De ordem, de organização, mas dentro desse sistema de valores que nós viemos estudando. Vimos na última aula que isso vai passando, vai acompanhando esse processo político brasileiro, né? E ele continua depois da independência. E aqui a gente tem dois conceitos que é o que agora nós vamos tratar hoje, né? Temos a cultura, do ponto de vista da cultura brasileira, com esses aspectos que estamos tomando, e a cultura jurídica, que também participa, que é consolidada dentro da cultura brasileira, as duas coisas juntas. Mas quando se fala de tudo isso, o que é cultura jurídica? Que conceito é esse? Então vamos tratar, já vimos na prática, citamos, falamos disso, mas vamos ver então como que fica isso do ponto de vista conceitual. Então vamos pegar, né, cultura, a palavra em si, como está escrito aí, posto no nosso resumo, que envolve tradições, hábitos, é um modo de vida. Esse é o sentido contemporâneo de cultura, tá? O sentido que nós damos hoje, né? A partir do século XVIII, esse conceito de cultura vai ficando forte. Então, assim, cultura como modo de vida, né? Como aquilo que possui a participação humana, a intervenção humana. E antropologia é o estudo do homem, e aí esse estudo do homem envolve justamente aspectos dessa cultura que está em constante transformação, de diferentes culturas, diferentes modos de vida, diferentes conjuntos de crenças, hábitos, formas de se viver e de se resolver, né? Então aqui, quando eu falo de cultura brasileira, e também como eu falo de cultura jurídica, eu estou falando desse cenário, né? No âmbito geral da sociedade brasileira, né? No nosso caso, e aí a gente fragmenta um pouco às vezes, como que é a família, e vai muito longe. A gente não consegue aqui entrar em tudo isso, mas aí é foco do estudo antropológico. Bom, muito bem. E também do ponto de vista de todo o ordenamento jurídico, como que nós organizamos isso, esse sistema de leis, né, dentro do país. Então, cultura jurídica e cultura brasileira são modos aqui de interpretar o funcionamento da nossa sociedade, entendê-la, de vê-la, né, e modos de assimilação também. Então, aí, quando a gente pega a cultura jurídica, vejam aí, né, que está posto, né, que cultura jurídica tem, alto lá, abre aspas, a conceituação de cultura jurídica parte da noção de mundo simbólico e de algumas etnografias clássicas para construir a abertura ao outro, à diversidade e aos direitos humanos, tá? Então, aqui nós temos um objetivo claro quando se faz essa discussão de cultura jurídica. Quando nós fazemos essa discussão, nós pretendemos lidar com todos esses agravantes da produção cultural, mas para construir uma abertura
Então é um universo de relação, né? E aí a gente faz essa discussão para vendo construiu ou não, como que ficou isso, né? Em linhas gerais, porque aí pode variar conforme nós vamos entrando mais na discussão, em aspectos mais específicos, tá? Então, aqui eu deixei até em negrito, cultura envolve relações humanas com a natureza e relações entre humanos, tá? Então, para tanto, o ser humano desenvolveu sistemas simbólicos e aí abre aspas de novo, né? Vou pegar outro trechinho aqui, um artigo que já fica também nas referências aqui desse encontro, dessa aula nossa. O homem conseguiu criar um novo processo de interação entre seu mundo biológico e seu mundo próprio, simbólico. Então, quando se pensa em cultura jurídica, há esse simbolismo também dentro dela. Tá? Por exemplo, quando nós vimos lá a atribuição ao jurista brasileiro como alguém pomposo, né? Isso faz parte da nossa cultura jurídica, porque é um aspecto, essa pomposidade é um aspecto simbólico. Assim como, vamos formar doutores, quem? Não, advogados e médicos, né? Também é um aspecto simbólico neste caso, porque para além da formação e da titulação, há uma valorização, isso é um símbolo que figura na nossa sociedade, ambientes e possibilidades sociais que estão vinculadas a isso, e não é pelo caráter meritório dado pela formação, mas sim por toda a simbologia que ela envolve, tá? Então é muito abrangente isso e tem muitas características. Nós vamos passando por isso de maneira sucinta, uma introdução a tudo isso, mas uma introdução muito valiosa, muito importante, que tem que ficar clara para vocês fazerem, inclusive, relações com outras disciplinas que vocês têm no curso de Direito, tá? Bom, então, aqui eu peguei um artigo do Bittar. Por que um artigo? Porque é mais rápido, né? E é um artigo bom, consistente. Para a gente ter uma dimensão, nós estamos falando de cultura e eu tracei aqui uma diferenciação entre cultural e natural. Muito bem. Quando se trata de cultura jurídica, então, aí a gente tem algumas compreensões aqui do direito e de sua função, e nessas compreensões, vamos pegar assim, é um esquema só, tá? É uma orientação, vocês não podem colocar isso é verdade, não tem nada mais além disso, não podemos traçar isso como a última palavra, é a primeira, é um abrir de horizontes para a gente entender isso, tá? Então, aqui a gente começa a pensar na compreensão do direito da sua função. E aí, dentro dessa discussão que eu tracei da cultura, então vamos pensar um sentido natural e um sentido cultural. Por que um sentido natural e um sentido cultural? Quando a gente olha aí essas contradições, a gente vê que são caminhos específicos para a gente entender todo o significado e função do direito, das leis e de todo o ordenamento. Então, das instituições, inclusive. E aí, por que isso é importante? Naquele processo brasileiro, lembra que a gente falou que tinham orientações diferentes na Constituição, né, de vários países diferentes, lá no processo depois da independência do Brasil? O que isso traz para a gente? Isso traz uma noção de que, por um lado, o lado que, digamos, pode ser tratado como construtivo aqui, como bastante valioso. Você pegar o que é de melhor em todos os lugares da Europa, do mundo, né, já que nós estamos, inclusive, do continente americano, porque algumas orientações vieram da América do Norte. Então a gente pensa assim, vamos pegar o que é de melhor para fazer o nosso. Ah, legal, né? Bacana. Só que aí você pega uma organização institucional que foi preparada para lidar com uma concepção específica das leis. Só que aí essa concepção não é aquela, é outra que você pega. Então, aí que acontece? Você mistura tudo isso, e como que você resolve tudo isso? Aí tem um jeitinho brasileiro. Aí a gente volta de novo pro elitismo, pro personalismo, e no final isso resulta em impunidade. Ou seja, a gente não abandona esses valores construídos que fazem parte da nossa sociabilidade
E essa sociabilidade ela ganha força com os nossos sistemas jurídicos, dessa maneira, com tudo aquilo que ela pode trazer de contribuição organizadora e também com as injustiças que isso traz. O parâmetro não é justiça, mesmo que no discurso seja, tá? Porque na prática a justiça ela é uma organização institucional e não um modelo de resolução de conflitos, como deveria ser. Isso eu estou falando do processo cultural aqui, tá? Traçando tudo aquilo que a gente já viu, e é claro, sempre temos um campo aberto de discussão. Então, vai haver muitos casos que a justiça se efetiva, claro, que bom, né? Ainda existem isso. E cada um na sua prática vai optar por olhar para isso e fazer diferença, ou não fazer diferença, né? E pode ver só também uma oportunidade de fazer valer muito mais essas mesmas regras dentro de toda a cultura jurídica, tá? Então, bom, agora voltando aqui, concentrando nessas duas concepções aqui, considerarmos elas como predominantes dentro do direito da sua função. Bom, no sentido natural, né, que está aparecendo aí para vocês, numa coluna, né? Então, primeira coluna, no sentido natural, a gente considera que o ser humano tenha uma natureza que lhe é própria, tá? E que o define, tá? Ah, mas isso não é algo totalmente senso comum, já? Não, não é. Na verdade, se a gente vai para o sentido cultural, a cultura humana, ela está em transformação o tempo todo. O ser humano, todos nós, passamos por diferentes experiências e com isso somos diferentes. Então, para além de aspectos físicos, biológicos, a cultura nos define. Então a natureza não diz quem eu sou, se a gente considera nesse sentido cultural. A natureza diz de onde eu parto, no máximo. Né? O meu sistema orgânico, biológico, mas o que nós construímos da nossa prática, da nossa sociabilidade, dos nossos entendimentos, da nossa forma de viver, da nossa forma de resolver problemas que são, entre aspas, naturais, como os da alimentação, da sobrevivência, com essas necessidades que podem ser consideradas imanentes, são do âmbito da cultura. Então, no sentido natural, a gente entende que não há uma natureza aqui, né, da natureza do ser humano, ser social, ser assim, ser assado. Então, nós consideramos, a partir daqui, o direito e sua função. Ou não, né, no sentido cultural. A cultura é do ser humano, a gente tem que olhar contextos específicos, como que funciona lá, de onde veio, de que regras sociais que foram elaboradas essas organizações institucionais, e aí a gente parte para o âmbito do direito. Bom, muito bem. Por outro lado, ainda no sentido natural, a gente tem incontinuidade. Como eu falei, a imanência, porque é imanente. Veio com você, entendeu? Veio comigo. Então, a gente não escolhe, porque faz parte da nossa natureza, que é a natureza humana, tá? E aí, a partir daí, nós temos que nos ajustar. É um ajustamento natural à vida coletiva. E às leis, e às regras, entendeu? Então, a gente tem que fazer parte disso. É natural também. E diante disso, a gente tem um processo de evolução para uma maior civilidade, né? E aqueles que não evoluem, que não querem, sei lá, né? Porque aqui também existe o livre-arbítrio, mas é natural que a gente evolua. Então a ideia é evoluir e construir uma civilização. E aí a gente tem um modelo de civilidade como um modelo de evolução dentro do processo humano, tá? E aí a gente tem uma classificação clara entre aqueles que são melhores, né, mais evoluídos, portanto, mais civilizados, e aqueles que são piores, né, que culmina com uma compreensão específica da estratificação social, dos diferentes grupos sociais, de como
que a gente consegue se enquadrar no mundo, tá? Bom, esse é um lado. E aí, como eu falei, é um lado que permite muitos desdobramentos, né? Até porque é só uma apresentação do tema no início de conversa. E tem o outro lado, que aí sim, seguindo essa noção da cultura humana como determinante de como que a gente funciona, né? Aí então, em vez de, olha, é natural, é imanente, nós temos uma construção. E essa construção é dada em sociedade. Então, nós estamos falando de cultura o tempo todo, então nós estamos falando dessa construção. E pesquisando isso, o caso do Brasil, tá? Então, são essas construções sociais que permitem a elaboração de uma determinada forma da justiça, do sistema de justiça e do direito, tá? Então, é uma construção social que a gente está analisando, se nós temos o sentido cultural aqui. Bom, e aí nós temos também a construção de sistemas abstratos. O que são sistemas abstratos? Todos os nossos sistemas, né? Digamos assim, que se de um lado a gente se ajusta naturalmente às regras, por outro lado, as regras são construídas culturalmente, e aí cada qual vai definir conforme seus valores, e tudo isso é abstrato, não é simplesmente natural, né? É necessário, identifica-se a necessidade e se traduz isso da maneira que conhece, que considera relevante, conforme o processo de cada um. É uma construção aqui, de cada local, né? De sistemas abstratos de organização da vida humana. Tá? Não é só um ajustamento natural, dentro do sentido cultural. Muito bem, e aí a gente tem, nessa construção de sistemas, alguns desafios, né? Para que as coisas se equilibrem. E entre esses desafios é considerado a questão do combate a preconceitos e a discriminação, né? Então, por quê? Para que uma sociedade respeite a sua composição sociocultural e todas as demandas que estão dentro dela, né? Então, aí a gente combate os preconceitos e a discriminação para que todos, dentro dessa organização sociocultural, sejam de alguma maneira contemplados. Bom, então nós partimos do pressuposto também da pluralidade cultural. Não que uns são melhores e outros são piores, mas que há muitas diferenças e que nós temos que lidar com essas diferenças, olhar para elas e verificar mecanismos de organização para que todos possam coexistir, tá? E coexistir de uma maneira organizada e satisfatória, que atenda às diferenças de necessidades e de compreensão, tá? Então é isso. Sempre tem que dizer, vocês vão olhar para isso aqui muitas vezes e vão falar assim, isso aqui está incompleto, tá mesmo, é verdade, é uma apresentação, isso aqui pode ser questionado, é verdade, também pode, mas é um orientador que já dá para separar pelo menos a compreensão do direito e sua função de acordo com o seu sentido natural e com o seu sentido cultural, tá? E aí, naturalmente, é óbvio que eu estou recomendando a leitura do artigo-fonte, né, lá do Bittar, quanto a isso. Bom, eu falei que ia ser um encontro bem rápido, felizmente a gente não está aqui para muita discussão, mas é importante que vocês entendam, diante disso, então, qual que é o nicho principal aqui de orientação. Que o direito é entendido dentro da antropologia, dentro da sociologia, na disciplina, portanto, de antropologia e sociologia jurídica, é isso que a gente está tratando o tempo todo, então eu estou fazendo a parte de conceituação agora que a gente já tem o exercício prático disso, de onde partir, né? Então, para a história e para a psicologia social vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo entendimento do direito como um fenômeno cultural que é ligado a todo um universo simbólico muito complexo,
Nesse universo simbólico tem linguagem específica, né? Vocês já tiveram disciplina ligada à linguagem, cultura e linguagem. Linguagem, comunicação. Linguagem, ela está vinculada a todo o universo simbólico, né? Linguagem tanto verbal como não verbal, a linguagem simbólica, o comportamento, a vestimenta, pronomes de tratamento. Quando a gente pensa em cultura jurídica, tudo isso está lá vinculado, né? Tem uma linguagem, tem um comportamento, vestimenta, então, nem se fala, né? Então, assim, e pronomes de tratamento, né? E aí o sujeito é graduado, mas você chama ele, no exercício da sua função, de doutor, né? É um pronome de tratamento que a gente já está condicionado dentro da área do direito, né? Então, tudo isso faz parte desse universo simbólico e cultural, portanto, tá? Então, que a gente traduz aqui como cultura jurídica, tá bom? E a gente tem o, digamos assim, a gente afina, abre a nossa luneta, né, para o planeta cultura. Depois a gente acerta um pouco mais e olha dentro disso o aspecto cultura jurídica participando de tudo isso, interagindo, interferindo, em conexão, tá? Então, e aí estabelece, reconhece e ou regulariza relações humanas, tá? A natureza humana e os condicionamentos dela decorrentes estão presentes e devem ser considerados sempre, né? Então, quer dizer, quando a gente entende, analisa o ser humano dentro da ótica jurídica, a gente entende que algumas coisas constituem uma parte fundamental da nossa vida e que podem ser traduzidas como naturais, né? Então, assim, a necessidade de alimentação, uma pessoa diante de grande estresse, entendeu? Tem reações aqui que você fala, não, são condicionamentos, esses são condicionantes, né? O que você espera de um ser humano nessa circunstância, né? Então, a gente vê um horizonte de também relação da natureza humana, mas não tão determinista, tá? Então, ela está presente, mas cabe aqui, né, desenvolver cada vez mais uma maior virtuosidade, uma habilidade mesmo, para estabelecer a justa medida entre o seu entendimento e no arbítrio da lei, tá? Para não cair no grande dilema do preconceito, da discriminação e não também tipificar as pessoas. Ah, essa pessoa é de tal lugar, teve essa infância, logo ela não presta. Não. Não é bem assim, ela tem esse contexto, beleza. Diante desse contexto, o que aconteceu aqui? Como que funciona? Né? Não, o que aconteceu e aí a gente tem uma exploração mais profunda, menos superficial e com uma possibilidade, portanto, de ser mais justa ou no mínimo menos injusta, tá? Então é isso que o Bittar aqui traz. Então não é negar simplesmente esse sentido natural e essa contraposição aqui, na verdade, ela é uma contribuição para que a gente entenda mais abrangentemente o que a gente está fazendo aqui e o que cada um de vocês fará enquanto profissional dentro da área do direito, tá? Eu indiquei logo no início aqui o vídeo do Roberto da Mata, né? Reforço essa indicação, né? Que vocês vejam o vídeo dele, tá aqui embaixo o vídeo dele, né? Indicado. Ele trata de alguns aspectos fundamentais desse funcionamento da cultura brasileira, do aspecto familiar,
Naturalmente, vocês vendo o vídeo, vocês não vão concordar, acredito eu, com tudo que ele fala, mas muitas coisas ali contribuem para ter um olhar para isso, né? Ele é antropólogo, então ele tem um olhar bem bacana e ele é mais voltado para a família, a organização da família no Brasil, tá? Então, assim, tem aspectos muito interessantes que a gente acaba visualizando, que predominam no Brasil, e a gente pode até olhar e falar, nossa, predomina, eu faço parte, ou predomina, já vi que predomina, vi isso em muitos lugares, mas comigo já é diferente. Até porque toda a cultura é dinâmica e como já tratamos aqui mesmo, no dia de hoje mesmo nós já relembramos isso, é plural. Tá? Então, são muitos arranjos possíveis. Tá? Aqui é referência aos 2 textos que eu utilizei. Recomendo também que vocês façam uma leitura deles. Né? Aqui eu coloquei 2 indicações que eu gosto de usar em sala de aula. Uma vocês já viram, a música em Samoa, do Cartola, e do Chico Buarque, em homenagem ao malandro. Porque aí a gente tem no conceito de malandragem, né, na ideia, porque aqui pode se considerar um conceito. Na verdade, o malandro faz parte do processo de construir uma saída que não seja violenta, que não seja uma imposição de um sobre o outro, mas ao mesmo tempo uma espécie de ginga que permite a sobrevivência diante dos desafios e impossibilidades conjunturais. Tá? Então a malandragem não meramente como passar a perna no outro, mas como uma estratégia de sobrevivência, que foi se constituindo no Brasil. Então a gente tem aquele estereótipo do malandro carioca e tal, mas que é uma pessoa que aprendeu a sobreviver dentro desse universo da malandragem. Lá no início, olhando para esse processo desde o início, como nós olhamos, então a gente tem uma orientação clara de que, para uma camada muito grande da sociedade, a malandragem constituiu uma forma de sobrevivência. Tá? Não vamos defender aqui que todo mundo tem que ser malandro, e nem tampouco que isso é totalmente positivo. A gente analisa, dentro dessa postura, desse olhar antropológico, inclusive, de maneira a entender isso e olhar para como a nossa sociedade se organiza. A partir daí a gente pode repensar e falar, olha, né, quem eu sou nisso tudo? E eu sou o malandro? Ou não sou? E quando sou? Talvez não seja o tempo todo, seja de vez em quando. Né? Então, nessas horas eu uso o recurso da malandragem por uma questão de sobrevivência ou só para levar vantagem mesmo. Né? E às vezes o levar vantagem no contexto brasileiro é interpretado como o único jeito de sobreviver, porque institucionalizou, né? Todo mundo faz isso, então se eu não fizer, eu não consigo nada. Né? Se eu não mentir, o outro vai mentir e vai conseguir o que eu mentindo conseguiria, mas não mentindo, não consigo. Né? Mas eu sou obediente, logo eu sou honesto. Porque aqui a obediência, como um dos valores luso-brasileiros, né, vindos de Portugal, então a gente vê, não, eu sou obediente, eu sou uma pessoa honesta, mas eu passo a perna em todo mundo e não vejo que eu sou desonesto por causa disso, porque eu sou uma pessoa obediente. Então, e aí a gente fica no desafio de olhar para essas pessoas, julgar, puni-las. Como que muda isso? Como que lida com isso? Como um sistema jurídico pode ser justo diante disso? Tá? São todas perguntas que vão ficar com vocês. Porque é o legado do curso aqui. Vocês vão ter muita coisa pela frente ainda, muitos embates quanto a isso. Tá? E aqui no último tópico eu coloquei a avaliação, porque isso é o que a gente vai fazer na próxima aula. Então eu recomendo que vocês façam uma retomada disso, veja o vídeo do Roberto da Mata, para a gente conseguir então ter uma boa aula e uma boa avaliação, tá bom? Então era isso, gente. Valeu!